Oi gente, eu sou a Sara, esse é o canal Livro Secreto e estou vindo pela força da vontade, não sei de onde ela tá vindo, não sei como chegou a mim, mas eu trabalhei, tomei um banho, descansei, agora são umas 9 da noite, mais ou menos, eu fiz essa maquiagem para vir gravar, tirei forças do além, ontem para fazer as unhas, porque as minhas unhas estavam numa condição... Porque assim, não sei se você reparou, mas esse canal, ele anda meio diferente. Eu tô meio sumida. Eu fiz uma entrada super rápida e uma finalização pro vídeo de quarta-feira de HQ, da HQ Mouse. Mas tirando isso, eu não tava gravando nada. Eu passei, já expliquei em alguns momentos, mas rapidamente vou explicar de novo. Eu passei por um processo alérgico na pele, a uma base que eu usei. E me recomendaram ficar um tempo sem passar maquiagem. E eu aproveitei para tirar umas férias do canal. Então eu fiquei esse tempo sem gravar, mas ainda tô melhorando, assim, o meu rosto já tá bem melhor. Só embaixo, daqui assim pra baixo, é que ainda tem algumas coisinhas do processo alérgico ainda. Então por isso eu não passei base daqui pra baixo, eu só passei bem na linha aqui do rosto. Nem passei base, na real, eu passei pó apenas. Então eu tô pegando leve ainda na maquiagem, por isso que ainda dá pra ver um pouquinho de olheira, ó. Porque só tem um pouquinho de corretivo e pó no rosto, apenas. Mas não é sobre maquiagem que eu vim falar. Cadê o livro? Como sempre, eu não peguei o livro. Eu vim falar sobre A Incendiária, foi o livro do King do mês de fevereiro. E foi uma leitura que eu tava com pouquíssima expectativa e que me agradou demais. A Incendiária fala da história da Charlie. Charlie, ela é filha do Andy e da Vicky. E eles participaram de um experimento de uma droga sintética. Eles foram voluntários porque estavam precisando de dinheiro. E nesse dia do experimento foi que eles se conheceram. Então, ali eles vivenciaram muitas coisas que podem ou não ser fruto da alucinação causada pela droga ou não. E ali, o momento ali de necessidade acabou juntando eles dois. E após esse experimento, eles se apaixonaram, se casaram e tiveram uma filha. Só que o lance com essa droga experimental é que ela deixou algumas sequelas, né, nas pessoas. Então, a Vicky, a mãe da Charlie, ela tem o poder de mover as coisas com o pensamento. Então, não é um poder que ela consiga, sei lá, mover um caminhão, mas ela consegue mover pequenos objetos em casa e tal. E essa organização que fez o experimento considerava isso aceitável, assim, vamos deixar ela viver a vida dela em paz. O Andy, ele tinha um poder um pouco mais interessante. O dele era o de convencer as pessoas. Ele praticamente entrava na cabeça da pessoa e fazia ela fazer algo que ele quisesse. Então ele chamava isso de empurrar. Vou empurrar a pessoa. Então era basicamente induzi-la a fazer algo. E aí, esse era um poder que eles mantinham sempre de olho. Eles mantinham sempre o Andy na mira, assim, não gostavam de perder ele de vista. Já quando eles ficaram sabendo que tinham uma filha na jogada, porque obviamente essa empresa sabia que eles se casaram, e começaram a monitorar a vida dos dois. E assim que nasceu a filha, eles se interessaram demais pela criança, porque a criança era um resultado que eles não tinham na equação, né? Do que poderia rolar no nascimento de uma criança fruto de duas pessoas que participaram dos testes. E essa criança leva o nome do título do livro. Essa criança coloca fogo nas coisas com o poder do pensamento. Ela consegue pôr fogo em qualquer coisa apenas pensando. Então, o livro, ele mostra desde
nascimento dela, de como ela punha fogo nas coisas por estar com fome e não saber se comunicar, chorava e de repente o ursinho pegava fogo. Então a gente começa desde muito cedo acompanhando a Charlie, e isso foi fundamental para que eu viesse a me importar com ela. Foi muito bacana essa experiência de vê-la desde muito nova. E no ponto que a gente começa na história, a Charlie, ela deve ter mais ou menos 5 anos, 6. A Vicky morreu, ela foi morta na real, por essa organização. E mais pra frente a gente vê como é essa cena. É super impactante, super. E ela e o pai, a Charlie e o pai, estão fugindo dessa organização, estão constantemente fugindo deles. Então esse é o ponto onde nós estamos na história. Eles estão fugindo e a organização quer capturar ela para testes. E ele meio que subentende que ele vai ser morto também, né? Assim como a esposa foi. Agora falando da minha experiência. Como eu já tinha visto que esse é uma história um pouco controversa entre os fãs, não é todo mundo que gosta, eu fui com as minhas expectativas super ajustadas e, nossa, eu fui muito surpreendida, porque eu amei essa história. Eu amei num grau de me importar, de ficar curiosa. Eu li, achei ele rápido, apesar dele parecer grandão, eu achei ele super rápido. Ele tem quantas páginas? 446. 446, essa edição da biblioteca. Lindíssima, inclusive. Recomendo, tá? Muito bonita essa edição. E eu li, e eu lembro que a primeira sensação que eu tive ao ler, depois de um tempo, foi que eu tava lendo como se fosse uma história que poderia estar num filme, um roteiro de um filme de ação. Era isso que eu sentia, que era algo pronto para um filme de ação. E aí eu, por curiosidade, coloquei o nome no Google, porque o King ele tem muitas adaptações, né, de livros que foram para o cinema e ultimamente para as séries também. E eu descobri que tem sim uma adaptação, The Starfire, que é feita pela Drew Barrymore, que ela é a Charlie, ou seja, ela era uma criança quando fez esse filme. Então estamos falando aí de muitos anos já. Ó. Bom, o Jorge, meu amigo Jorge, que de vez em quando aparece aqui, falou que o filme é ruim. Então eu me poupei dessa experiência. Mas eu andei vendo aí umas notícias de que vai rolar uma adaptação nova desse livro, então eu vou aguardar, assim que sair eu vou com certeza querer assistir para poder comparar. Tem umas cenas aqui de pegando fogo, cavalo fugindo, chora a criança e pai grita e vem os agentes da oficina. Oficina é essa empresa, instituição, não sei bem. A oficina, vem alguém da oficina e começa a correr, tenta conversar com ela. Gente, um Deus nos acuda tão grande que eu tô louca pra ver isso. Não pelos cavalos, que eu fiquei muito triste. Eu odeio quando animais sofrem nas histórias, mas... Nossa, mas tem alguns momentos muito frenéticos nesse livro. E eu achei ele super dinâmico e rápido. Eu simplesmente amei. Eu não encontrei defeitos, eu dei 5 estrelas, favoritei, eu amei demais essa história. Então, com certeza está entre os melhores aí do King que eu li esse ano, fazendo uma dobradinha com A Zona Morta, que foi o livro de janeiro, que já tem resenha aqui no canal e que eu amei. Nossa, meu Deus, tá borrado de rímel. Enfim, essa dobradinha com A Zona Morta, que eu tava nas nuvens, assim, pensando, ai, que alegria, eu amo, só lendo um livro maravilhoso. Spoiler alert. Ai, o livro de março. Gente, é tema de outro vídeo, mas se prepara, porque o livro de março do King, a própria bomba de Chernobyl. Mas enfim, desse aqui amei, super recomendo. Eu deixo assim, recomendadíssimo, muita coisa, essa história aqui. Fazendo um par de jarra mesmo com A Zona Morta. São histórias que elas têm uma
dinâmica mais rápida. Esse aqui ainda é mais acelerado que a Zona Morta. A Zona Morta começa rápido, né? Mas esse aqui é muito mais. A gente já começa numa fuga, então a sensação de rapidez é muito grande. E depois que a gente tem uns retornos no tempo para ver como algumas coisas aconteceram, como a morte da Vicky, né? Um dos temas que é retornado no tempo para poder mostrar para nós. Então, assim, essa história eu achei sensacional, tá? Sensacional, eu amei. E um dos motivos para eu querer gravar logo é porque já tem mais de um mês que eu li, antes que eu perca o time. Eu não queria deixar de falar, eu quero falar do máximo de livros do King que eu conseguir aqui no canal. É o principal autor para mim no ano, nas minhas leituras, então eu quero dar um foco para ele, um espaço, até por causa do projeto, né, de ler um por mês. Então eu não quero deixar muitos sem resenha, mas eu vou fatalmente deixar alguns sem resenha. Mas é isso. Vim pra recomendar, pra retomar o canal, porque já tava agoniada e vou aproveitar a make e o empenho pra gravar outras coisas. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Não esquece de curtir, comentar se você viu o filme de 1900 e lá, Guaraná de rolha. Diz aqui se é bom, se você é da mesma opinião do Jorge que o filme é ruim, me diz aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar. Um beijo e até o próximo. Tchau!